queria te perguntar o seguinte, você é especialista em feridas. Sim, sim. E por que você escolheu? Então, o caminho, eu acho que, assim, primeiramente, essa veia empreendedora, eu sempre tive uma veia muito empreendedora por questões familiares, enfim. Então, meu pai era um bom vendedor, meu irmão então a minha família inteira gira em torno tanto da parte, né, dos professores, quanto da parte de venda. Então, eu sempre gostei muito de falar, de me comunicar. E eu fui para a enfermagem buscando uma estratégia no primeiro momento, pensando no mercado de trabalho. Então, eu fiz o vestibular para enfermagem porque a minha mãe, na época, ela achava que o mercado para enfermagem era um mercado que não ia faltar emprego para mim. Mas eu queria fazer jornalismo. Eu gostava de me comunicar e eu fui para a enfermagem. E na enfermagem, no quarto período, por exemplo, eu comecei a me encontrar realmente com a profissão. Eu tive a minha primeira experiência com tratamento de feridas, que foi um estágio de uma disciplina, e foi ali que eu me identifiquei de verdade com a enfermagem, porque eu via o resultado do trabalho quando eu executava, por exemplo, uma consulta de enfermagem e o paciente com anos de lesão tinha uma lesão cicatrizada. Então, foi ali nessa área que eu comecei a enxergar o verdadeiro poder da enfermagem. E fui estudando, então eu me dediquei a faculdade inteira trabalhando nessa área, então fiz meu TCC, os projetos de iniciação científicas, toda voltada para parte de pele, prevenção e feridas. Depois, eu fiz o mestrado e doutorado nessa linha de pesquisa, que é a linha de tratamento de feridas. E nesse meio tempo, eu brinco que eu falo que eu estudo tratamento de feridas tem mais de 15 anos, então não é agora que eu estou surfando na onda do mercado. Então eu já enxerguei isso antes de me formar, lá em 2009, que era um mercado muito novo naquela época, em 2009, que precisava ser explorado e que o enfermeiro tinha muita autonomia. E eu falando de uma época que 2009, 2010, onde a gente não tinha resolução específica para a enfermagem empreender, nós não tínhamos resoluções específicas para as especialidades, inclusive para enfermagem dermatológica, estomoterapia, e foi em 2018 que começaram a surgir as resoluções que empoderavam o enfermeiro a trabalhar nesse mercado. E eu sempre trabalhei, sempre fui uma profissional que não me identificava com o ambiente hospitalar, né, da atenção hospitalar, mas entendia que naquele momento, em 2010, eu precisava conhecer o mercado, então eu fui fazer plantões. Meu primeiro emprego eu fui plantonista 5 anos, só que tudo que eu fazia girava em torno do tratamento de feridas. Então, quando eu fui para o hospital, fiquei 2 anos em emergência, clínica médica, mas o meu trabalho me devolveu e eu fui coordenar uma comissão de pele, por exemplo. Então, eu fiquei mais de 4 anos sendo coordenadora de uma comissão de pele. E nesse meio tempo, eu fazia o mestrado e doutorado também tratando pacientes com feridas. Então, fui construindo ali a minha autoridade diariamente e sempre buscando uma alternativa. E eu comecei no meu intervalo do meu tempo de plantão e o meu intervalo que eu não estava estudando ou fazendo mestrado ou doutorado, eu comecei a atender pacientes em domicílio e ofereci o meu trabalho como consulta de enfermagem voltada para o paciente com feridas. E ali eu complementava a minha renda. Por quê? Eu falei, eu não vou ficar duplicando, vivendo semanalmente presa num plantão de 24, cobrindo outras pessoas. Porque quando você é plantonista, a forma que você tem de complementar o seu salário é fazer os plantões para outras pessoas, né? Alguém que precisa trocar, alguém que precisa estar no aniversário de um filho, Natal. E aí eu ficava sem conseguir visitar a minha família, que é do interior de Minas. Eu cheguei em um momento que eu vivia
literalmente todos os dias quase de plantão. E aí eu falava, eu tenho que buscar uma estratégia para complementar a minha renda, mas que não me deixe 12 horas ou 24 horas aqui presa no ambiente hospitalar. E aí eu comecei a empreender no momento que ninguém falava disso. Eu atendia os pacientes na casa dele, na maioria das vezes as indicações eram indicações dos próprios médicos que trabalhavam comigo, tanto no ambulatório do SUS, que era um ambulatório de referência, então tinha vascular, tinha médico de especialidade vascular, angiologista, cirurgia plástica. Então, os próprios médicos viam o meu trabalho e indicavam os pacientes particular, quando eles atendiam no consultório particular. E eu comecei a ter uma cartela muito grande de pacientes, porque Niterói, eu estava em Niterói, o atendimento era em Niterói, mas tinha outros médicos que também eram indicados, o meu nome chegava até outros médicos de Copacabana, enfim. Então, eu comecei a expandir, e aí, nesse momento, eu tive que trabalhar com outras pessoas. E aí, eu comecei a empreender. Eu, ao invés, né, de fazer a consulta completa de todos os pacientes, eu, na época, contratei 2 técnicas de enfermagem que faziam comigo esse acompanhamento. Então, a primeira consulta, eu atendia, avaliava, prescrevia e executava o curativo. A segunda consulta, quem ia era a minha técnica de enfermagem, que eu já tinha feito, né, todo o treinamento, e ela acompanhava, executava, e eu era responsável direta por esse cuidado. Então, eu conseguia capilarizar o meu atendimento, porque eu fazia sempre as primeiras... Eu fechava um plano terapêutico de 5 consultas, por exemplo. Então, a primeira, a terceira e a quinta eram comigo. A segunda e a quarta era com a minha equipe, que anotava, que executava o curativo, e eu era responsável legal pelo atendimento do técnico de enfermagem.